Oi, mulher. Gente, assim, tem presente de Dia dos Namorados secando. A minha penteadeira tá assim, ó. Só o pó. Uma lixeira. E eu vou fazer uma meditação no cabelo. Porque nessa casa, o Dia dos Namorados geralmente nunca cai no Dia dos Namorados. Por quê? Vou explicar enquanto eu termino de embalar o presente do senhor Taurino. Já tá assim, previamente embalado. É uma blusa. Gente, o Igor é igual eu. Branco, preto, cinza. E no caso dele, azul e verde musgo. Eu uso verde musgo, mas não gosto muito de azul. Então, assim, a gente só se presenteia com coisa dessa cor. Vou passar aqui, muito mal passado. Ih, é pequeno. Sabe o que acontece? Eu fiz essas bolsinhas pra vender. Essa, inclusive. Ela tem várias variações. É cacofonia essa frase? Acho que sim. Muitas variações. Acho que é isso. Da gente. Não sei, gente. Eu não sei, acho que todo mundo não, mas algumas pessoas sabem quem é o Taurino, outras pessoas não sabem. Mas este é o pai da Lulu, o Taurino. Eu vou com meu marido. E aqui, gente, olha que legal. Eu quis, né? Eu fiz a bolsinha todinha. Inclusive, eu tenho que pegar o adesivo lá, que eu mandei imprimir pra colocar embaixo, porque eu esqueci que eu boto as medidas na folha. Fiz a de todo mundo certo e a do menino eu não fiz. Do meu marido eu não fiz certo. Olha que loucura. Eu mandei fazer um adesivo de boquinha, que é com o formato da minha boca. E aí eu vou colocar aqui embaixo. Bem legal, ficou bem bonito. Essas aqui são fotos contando a história do nosso relacionamento, vocês acreditam? A gente tem esse hábito de tirar foto em momentos importantes do nosso relacionamento e registrar. Isso aqui foi quando o dia que ele pediu noivado, 1 ano de noivado, a festa de noivado. Olha, gente, como a gente era novinho. Natal, a gente tem muita foto de Natal. A primeira foto nessa casa aqui. A primeira foto na primeira casa que a gente morou junto. Primeiro dia dos namorados. Não sei se eu vou lembrar todas não, mas tudo bem. Uma semana que a gente tinha se conhecido, quando ele foi morar comigo. Dia dos namorados é a mesma da de trás, no mesmo dia. Último passeio de shopping antes da Ana nascer. Último passeio, assim, antes da Ana nascer. Que foi no shopping, eu tava muito à vontade de comer um lanche específico que só vendia no shopping, que é lá perto de onde eu morava. E primeira vez que ele falou que me amava. Isso aqui, gente, isso aqui tem milhões de anos. Essa foto aqui é de 2017. O dia que eu contei pra ele, tava grávida da Ana. E primeiro aniversário dele que a gente passou junto, a Ana já tava no forninho. A gente tinha descoberto a Ana há pouquíssimo tempo. Foi isso. Olha, eu lembrei todas as fotos, gente, que orgulho. Eu faço essas bolsinhas, fala sério, gente, não é uma fofura? Não é um jeito fofíssimo de você presentear o amor da sua vida? Eu fiz com lateral branca, porque o presente dele é branco e preto, mas as fotos iam ficar muito escuro de lateral escura. Aí eu fiz de lateral branca, mas eu fiz vários outros modelos. Tem uns que eu posso deixar aqui, então vou deixar, e tem outros que eu infelizmente não posso divulgar, porque as pessoas são ousadas, né, gente? Menina, eu só descobri quantas pessoas são ousadas quando eu abri pra fazer Dia dos Namorados. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esses rolê todo aí, gente, não foi muita coisa acontecendo. Mas eu nunca tinha aberto pra fazer nada no Dia dos Namorados, gente, nada. Eu mal atendo no Dia dos Namorados, porque é sempre difícil a gente conseguir estar junto nessas datas, então eu evito, sabe, trabalhar. Quando a gente consegue estar junto é tão legal, então eu fico com ele só e não faço nada. Só que esse ano, ele vai trabalhar no Dia dos Namorados, a gente vai comemorar na quarta, né, um dia antes. E aí eu falei, vou abrir, né, a agenda pra maquiagem. Só que assim, tem muita gente que, como eu, que é minha cliente, que não sai, gente, dos namorados, porque tem filho. E o Dia dos Namorados vai no meio da semana, então muita gente marcou atendimento pra fim de semana, então falei, vamos ver, né, um outro jeito. Olha, gente, a minha boca, que legal. Eu peguei numa foto. Ai, deu um trabalhão. Fiz lá no ChatGPT. Mas ficou bem legal. A minha boca eu fiz só pra ele, tá, gente? Eu fiz outras bocas, mas pros outros, né, os outros casais. E aí eu falei, então, eu tô fazendo muita coisa no papelaria ultimamente, tá, né? Aí eu falei, vou colher errado. Falei, vou abrir, né? Aqui, Dia dos Namorados, não sei. Minhas amigas, as pessoas são muito ousadas. As pessoas são muito ousadas, minhas amigas. Vou dizer pra vocês. Nada contra a ousadia e a alegria dos outros, mas que babado. Eu recebi várias fotos, assim, ousadíssimas, picantíssimas pra fazer essas coisas. Gente, muito legal. Queria poder postar. Foto em hotel, foto com pouca roupa. Eu só fico pensando em 2 palitos. Eu fiz vinho esse ano, vou deixar aqui pra vocês, pelo menos uma fotinho. Ai, gente, eu amei. Foi o presente que eu mais amei. Inclusive, eu fiz um para o Taurino. Ele não bebe, eu bebo, ele não bebe. Mas eu peguei alguns drinks que dá pra fazer. Ele não é muito forte pra álcool, então é bem engraçado. Eu também não sou de me embriagar. Já fui, hoje em dia não. Mas eu gosto de vinho, vinho é uma coisa que eu realmente gosto de beber. E aí, gente, o vinho foi assim, uma parada que eu vi no TikTok. E até então eu ia fazer para o Taurino, né? Tanto que eu pensei primeiro eu ia fazer uma latinha de Monster. Porque é a única coisa que ele bebe. Só que, gente, não fica bonito. Fica bonito. Sabe? Porque a latinha já é muito cheia de parafernália. Então não fica legal. E lata também é difícil de guardar uma lata, sabe? A garrafa você pode botar uma florzinha, porque vai fotinho e tudo mais. E aí, o tempo foi passando e eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito, já pensar em alguma coisa. E aí eu vi, gente, a garrafa de vinho, falei, é isso, achei linda. Eu amei, me encantei pela garrafa de vinho. Falei, vou fazer uma garrafa de vinho. Minhas amigas, cá entre nós, eu postei na inocência. Não posso falar aqui.
Uma pessoa próxima gostou. E aí eu fiz uma. E aí eu postei dessa pessoa, tipo, muitos dias antes do Dia dos Namorados. Simplesmente todo mundo amou. O que é ótimo. Mas as pessoas me riam tanto, me vendo no mercado comprando 20 unidades de vinho. Eu acho que na mente das pessoas essa menina nova, se embriagando dessa magnitude. Mas não era isso, gente. Muita calma nessa hora. Eu nem sou de me embriagar tanto. Na verdade, não. Gente, hoje em dia eu sou, assim, um rascunho da safada cachaceira que eu já fui um dia. Hoje em dia eu sou, como diz minha mãe, eu sou peru. Mas eu sou inocente. Isso aqui, sabe o que é, gente? Um porta-talher. Por quê? Porque a gente sempre se dá muita coisa. A gente se conhece muito bem. Então, esse ano eu ia dar uma coisa do Flamengo. Só que ele queria uma coisa que fosse coisas que fossem úteis que ele fosse usar. Muito. Não que ele não use muito coisa do Flamengo. Mas eu já cheguei num ponto que eu já dei tudo que vocês imaginarem. Short, blusa, camiseta, casaco, escova de dente, toalha, chaveiro, caneta. Juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Pelúcia. Então, eu já tava meio assim, eu ia dar um chinelo. Eu cacei muito chinelo, mas eu não achei aqui. E eu não tinha tempo de ir em Nova Iguaçu, como eu falei pra vocês. Eu realmente peguei essas encomendas, então eu não tinha tempo. Sabe? Eu ia lutar pra fazer um negócio, mas eu não ia dar conta. E aí eu falei, cara, quer saber? Olha onde tá a outra boca. Eu tava caçando, ele tá faltando uma. Grudada no meu cotovelo. E aí eu falei, cara, pra fazer um troço bem feito, eu preciso abrir mão de gracinha, né? Abrir mão de ir atrás de uma parada que eu não tenho como, não tenho tempo, não vou dar conta de fazer. Acabou que um só ficou fino pra caramba. Eu ia botar dois, mas vou deixar um só. Dá pra ver que é minha boca? Eu tenho o arco do cupido de um lado levemente acima do outro. Fofo, né? Eu também acho. E aí aquilo ali é um kit de talher. E eu comprei uma meia que eu perdi dentro da casa. Quando eu achar, eu dou. Ou eu vou ter que comprar outra. E comprei a blusa. A blusa era realmente presente, porque eu ia fazer esse modelo aqui. Vou deixar pra vocês. Só que assim, eu fiquei pensando. E se desbotar? Eu não sei como que funciona. Então, eu fiz o seguinte. Eu comprei a blusa lisa. Porque já usa, a gente usa, né? A gente usa muito blusa lisa, eu e ele. E aí, e eu vou mostrar pra ele a foto. Eu peguei um Y, né? O Igor do meu Igor é com Y. Eu peguei um Y grandão e achei uma graça. Se ele quiser, eu vou e faço, né? E eu faço pra ele, mas eu achei muito legal. E aí, gente, o que aconteceu? 2 casos que eu falei foi o dos vinhos e o das impressões. Toda vez que eu vou lá no menino, eu nem fiz na gráfica, eu fiz numa papelaria, que é um negócio mais reservado. Ele tira da impressora, eu já viro assim, porque cada imagem... Até minha amiga falou, assim, as pessoas têm uma intimidade contigo, né, menina? As pessoas vão criando uma intimidade contigo, que é uma coisa de vidas fáceis. A gente só tem papel na minha verdadeira, gente. Só Jesus. Eu vou varrer o chão, porque minha casa tá só o papel. As pessoas vão criando uma intimidade contigo. Eu falei pra ela, é verdade, menina. Pior que assim, não sei nem de onde que saiu essa intimidade toda. Juro que eu não sei. Entendeu? Mas as pessoas estão tirando, assim, entendeu? As intimidades. Não tô reclamando não, porque é dinheiro, dinheiro é dinheiro. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, falando sobre isso com vocês. Esse negócio de ganhar dinheiro quando a gente é mãe é uma linha muito tênue, né? Entre a culpa de não fazer dinheiro suficiente, a vontade de fazer mais, a necessidade também, e a dificuldade muitas vezes. Porque às vezes, sabe, tá desempregado. E aí eu tenho algumas fontes de renda, assim, que eu faço, que são fáceis de se fazer. Fáceis, né? Fáceis. E que também não são de investimento alto, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com coisas de papelaria, gente, foi zero investimento, assim, zero investimento. Ó, vocês me amem muito, porque eu estou finalizando esse vídeo. Vou finalizar só mais de manhã, né? Mas eu estou gravando esse vídeo no momento em que está em live JK de mim. Gente, eu falei pra vocês, né, que eu virei Armin no final do ano passado. Que porra, né? Que caralho. 7 homens lindos e maravilhosos que a gente fica apaixonado. Como é que faz? E eu tô, assim, em total surto. Ontem eu ia dar continuidade a essa live, esse vídeo, esse vlog aqui, pra poder postar ontem, na segunda. Consegui. Gente, eu confesso pra vocês que eu não tive a experiência de ver o Jin sair ao vivo, e nem o J-Hope. E pra quem não sabe, o Nan, né, o RM, ele é o meu bias. E assim, eu não quero falar, eu tô com vontade de chorar. Ai, que complicado. Eu senti que eu precisava ver ele saindo. Eu amo o Vi, gente, assim. Quem eu mais consumo música é o Vi. O estilo do Vi solo, não tô dizendo de projeto solo. O estilo do Vi solo é o estilo que eu mais gosto. É o estilo que tem influência brasileira. Olha que loucura. E é o que eu mais gosto, né? Solo. Em grupo eu sou completamente rendida às músicas. Todas as músicas que eu já conheci, óbvio que eu só tenho, acho que 9 meses, 8 meses que eu acompanho eles. Então eu não conheço nem metade da discografia deles, infelizmente. Mas todas as que eu já conheço, eu sou apaixonada. A Luísa tá completamente encantada pelas músicas deles. E eu tento sempre conhecer mais, cada vez mais, sobre todos eles. Eu acompanhei, gente, agora os shows do J-Hope, assim,
fielmente todas as lives que saíam, todo mundo que gravava, tudo que tinha de corte depois, as músicas. Eu fiz todas essas coisas assim pra conseguir as fotos e tudo pelo TikTok. E tô fazendo agora, e farei, né, com Echo, que é o novo projeto solo do Jin. E dizem que até o final do ano tem um projeto solo do JK. Não sei, vamos ver. E assim, então por isso eu não consegui terminar. Vou ser sincero, eu não consegui terminar o vídeo aqui, a vlog com vocês, porque eu acompanhei ontem a saída do Vi e do Nan. E assim, é uma experiência muito tensa, muito louca. Quando eu virei ARMY, eu não quero chorar, gente, porque parece bobo, né? Mas quando eu virei ARMY, eu tava num momento muito psicológico, muito ruim. E é engraçado que eles têm, né, essa lenda que o BTS entra na sua vida no momento mais triste, mais difícil da sua vida. E ano passado eu tava sem perspectiva de vida, sabe? Eu pensava muito em coisas ruins. Muito mesmo. Eu tava completamente sem perspectiva de vida. Eu tava muito mal com a amizade. Eu tava num momento muito difícil no meu relacionamento. Foi um momento que eu fiquei completamente ausente daqui, parei de postar. Eu tava num momento muito duro, me cobrando muito. O meu trabalho tava indo de mal a pior. Eu não tava conseguindo conectar com, sabe, com o meu lado espiritual, com Deus. Não conseguia orar. Assim, foi uma coisa muito surreal, porque eu simplesmente vi um homem extremamente bonito, falando inglês, fazendo um discurso que entrou na minha cabeça de um jeito que nada na vida tinha entrado. E era não. E eu já ouvia músicas assim, soltas, e eu sabia quem era o JK, e eu sabia quem era o BTS. Eu não sei hipócrita, eu sabia. Mas eu nunca pensei que K-pop me pegaria como eu tô hoje em dia, gente. Eu consumo eles todo dia. Eles são meu despertador, sabe? Então, eu tava muito mal. Eu tava muito mal mesmo. E eu comecei a consumir discursos, olha que loucura. Eu comecei a consumir discursos no não. Eu contando pra vocês e eu vou mectando o cabelo, porque pra me adiantar. Aqui na tampinha, óleo de coco, óleo de uva, óleo de argan, de rícino. De rícino. Acabei com esse aqui. De coco eu uso esse aqui, ó. De rícino eu tô usando esse da Unifar. De coco eu uso esse da Copra. E o de argan de uva e o de semente de amêndoa doce. Amêndoa doce não, de semente de amêndoa não, amêndoa doce. Tá aqui, nesse vidro de borrifar, porque rachou, os dois vidros caiu, na verdade. Aí eu tô misturando com creme levinho que eu tenho aqui, só porque é de noite e eu não gosto de ficar marcando o travesseiro todo com óleo. E aí, gente, juro pra vocês, foi assim, sabe? Eu vi, muito aleatoriamente, discorrendo pelo TikTok, um homem altíssimo, não é lindo, né, gente? Todos eles são lindos, maravilhosos, falando. E aí, foi um discurso muito específico dele. E aí, gente, por incrível que pareça, eu, assim, não sei se foi no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia, apareceu ele falando nas Nações Unidas, né, na ONU. E eu falei, quem é este homem que conseguiu tal feito? Aí, eu falei, gente, quem que conseguiu tal feito? Aí eu entrei nos comentários, as pessoas, ai, não sei o que, não sei o que. E todo mundo, cada pessoa chamava ele de um jeito, eu ficava mais doida ainda. Aí eu sei que o tempo passou e eu continuei consumindo muito. Gente, tudo que aparecia dele falando, eu consumia. Aí eu vi, olha que louco. Eu vi que eu já tinha visto uma coisa com ele que tinha me deixado muito surpresa, que era uma entrevista que ele deu no programa, junto com o Jackson Young, porque eu já conhecia o Jackson Young, o trabalho dele, porque eu achei ele um gostoso, e um gostoso que canta bem. E eu gosto das letras dele, são assim, profundas, sabe? Não sei se vocês sentem isso, não sei se vocês ouvem o Jackson Young, mas eu acho que ele tem muitas mágoas, não sei explicar. Não sei se você ouve os projetos dele solo, mais atuais, né, gente? Tô falando, eu não acompanho o GOT7, assim, fielmente, eu gosto do Bambam, mas muito do Jackson, mas eu não acompanho, assim, fiel, sabe? Não sigo, não. E aí, eu falei, eu já tinha visto, né? Eu falei, então, porque ele tinha sido apresentado lá como Kim Namjoon, o nome dele. Aí, eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Não sei o que, fiquei até zombando de mim mesmo. Falei, nossa, vamos prestar atenção, não sei o que. E ele tava lindo na entrevista, gente, essa entrevista, se você não viu, ele falando como ele aprendeu inglês vendo Friends, ele falando, né? E o Jackson Young, ele, tipo assim, ele faz o que as pessoas não gostam de fazer, sabe, no mundo. Ele fala o quanto o Nan é o líder mais incrível que ele conhece na face da Terra, além do líder dele, né? Que é o Bambam, eu acho que é o Bambam. Que, tipo assim, o Nan é o cara mais inteligente que ele conhece, mais fascinante. E assim, ele rasga uma seda com o Nan. E eu lembro que eu falei assim, cara, esse cara ficou na minha cabeça por um tempão quando eu vi essa entrevista. Porque eu falei, gente, esse homem deve ser maravilhoso mesmo. E aí eu conheci eles assim. E aí por conta disso, começou a aparecer só discurso do Nan. E assim, eu vi as traduções. Eu falava, gente, ele é um inteligente. E ele é inteligente, ele tem um QI, assim, acho que é 192 o QI do Nan. Que já é tido como um gênio. O cara tipo assim, ele fala, acho que é 3 línguas, fluente, né? Fora o que ele entende, digamos assim, de outras línguas. A prova é quando ele estava no Brasil, eles falam em português, dava pra entender tudo. Sabe? Tinha um ou outro ali, o Tei, assim, falando português mais engraçadinho, o Suga. E aí, eu falei, cara, que loucura. E eu comecei a querer, sabe, consumir. Só que assim, eu não consumia a música dele. Eu já consumia a música do Vi sem saber que era do Vi. Eu já consumia uma música específica do Nan, que é uma mais safadinha, que não sabia que era dele, só que eu gostava da música. O JK, assim como as do BTS que estavam sempre no TikTok tocando, eu também consumia sem saber que era deles. E o do Jimmy eu conhecia só uma, mas também é bem nova, eu só conhecia aquela. E assim, uma coisa ou outra, gente, eu consumia e sabia coisas assim, muito superficialmente falando. Eu sabia quem era o BTS, só de assim, ser o grupo todo, umas fotos muito específicas, porque eu tinha visto gente publicando e republicando em rede social. E aí, quando eu fui, né, consumindo conteúdo do Nan, assim, isoladamente, de discurso, posicionamento, gente, ele fez um discurso sobre, assim, a visão dele sobre o feminino, que assim, fiquei completamente apaixonada, completamente rendida, completamente em choque. Tal qual Jackson Young dizendo que só vai ser pai se a mulher dele quiser. Se ela quiser, se ela não quiser, ele não vai ser pai.
Ai, tem falta desse mundo, gente, tem falta. As sortudas que conseguirem agarrar esses homens, elas têm que ser casadas com eles para todos sempre, muito felizes. Por elas e pela gente que, infelizmente, não casou com eles. E aí eu fiquei... Só que aí, caí num edit do meu gato preto favorito. Que foi um edit onde era uma troca de olhares do Nan com o Suga. Que perdição, que pecado. Ano passado, eu tava começando a fazer as coisas da decoração da aniversário da Nia, e apareceu esse edit pra mim com uma música que nunca mais saiu da minha cabeça, do Tita, que é do Suga. E eu vi o clipe, ouvi a música, e em seguida eu caí na música mais triste, mais realista do mundo. É uma música onde o Nan fala, onde o Suga fala sobre a gente se perdoar, que tá tudo bem, sabe? Os momentos deles não são sempre perfeitos, que a gente vai enfrentar muita coisa na vida. E aí eu comecei a querer conhecer a carreira do Suga, e automaticamente eu fui conhecer a carreira do Nan, porque foi ele que me apresentou o Suga. E como que eu cheguei no Suga como ult, não no Nan, que foi quem eu conheci primeiro, porque eu só tive vontade de conhecer o grupo por causa do Suga. Por causa de vídeos dele com o J-Hope, que são completamente diferentes. O sol, literalmente, o sol e a lua. E eu me apaixonei pela alegria e a energia do J-Hope. Ele é literalmente um sol, eu entendi porque o ARMY chama ele de sol. Porque, cara, ele tem uma coisa magnética e energética tão doida que consome a gente e prende a gente ao mesmo tempo. Só que eu falei, cara, pra mim mesma, quando eu fui conhecendo e fui vendo os feitos que as ARMYs fazem, né, os ARMYs e ARMYs em geral, como elas movimentam as coisas, como elas são apegadas a um estilo de vida melhor e como eles apoiam. E eu fui conhecendo causas. E, gente, se você quiser ver um vídeo que seja pra entender um pouco mais sobre o ARMY, veja, porque você vai entender que, cara, que pessoas. Como esses garotos incentivam. Porque quando eles começaram, eles eram garotos. Ok, hoje eles são homens formados de 30 e poucos anos. Mas quando eles começaram, eles eram garotos. E eles incentivaram não a apologia a nada de errado, não a pornografia. Hoje em dia eles bebem, fumam, fazem na vida deles, é particular, tá? Mas geralmente sempre muito mais oculto do que hoje em dia a gente vê aí pelo mundo. Mas assim, eu digo que eles incentivaram óleo de rícino e o outro, que é um mix. Eles incentivam sempre que você sempre esteja na sua melhor versão, que você sempre se cuide, que você não desista da sua vida. É o que eles mais divulgam. E eles sempre sabe como, gente, sendo sincero, falando sobre como eles já pensaram em desistir da própria vida várias vezes. O Nan, ele tem música falando sobre isso. O Suga, acho que o Suga é que mais mexe no meu coração com essas músicas. E falando também que a vida é frágil. Você é frágil, eu sou frágil. Ninguém é perfeito, sabe? Que todo mundo tá na vida sujeito a passar por várias situações. E eu acho que a realidade deles me pegou. E, enfim, encurtando, sem conseguir, porque eu falei pra caramba. Eu falo que o Suga é o meu ult, porque o Suga ele me fez querer ver tudo, e o Suga, se eu fosse me intitular alguém, com certeza seria o Suga. Esse espírito de gato preto, sabe? Que ama demais, tem um coração muito grande, mas ama reservadinho. E tem medo de aparecer demais, de falar demais, de deixar os seus pensamentos terem voz alta. Ao mesmo tempo, o Nan é tudo que eu queria ser. Um cara centrado, inteligente. Que homem inteligente, eu não digo só por causa do QI dele, não. Tudo que ele fala, tudo que ele pontua, como ele tem um senso, o líder que ele é, sabe? Assim, acima de tudo, não sou o líder do BTS, gente, mas a cabeça em frente a tantos projetos, porque ele é produtor. E assim, é de uma magnitude você ir compreendendo, aprendendo, entendendo, conhecendo. É muito encantador, juro pra vocês, é muito encantador. E assim, eles são esses dois povos, entendeu? Um é tudo que eu sou, e o outro é tudo que eu gostaria de ser, sabe? Que um dia eu quero ser. O cara investe, o cara compra quadros, sabe? Ele é todo apegado à arte. O Nan é tudo que eu quero ser um dia, quando eu for rica. E gostoso, porque o Nan é muito gostoso. Suga também. E todos os outros. E acho que isso que é o doido sobre seguir eles. Quando eu conhecia o Nan e comecei a conhecer o Suga. Por causa do Suga, eu comecei a conhecer o J-Hope. Por causa do J-Hope, eu comecei a ver coisas do Jin. E comecei a entender que eu já ouvi a música do Vi e que o Vi é a pessoa mais, é o coreano mais brasileiro que existe. O Vi adora samba, o Vi adora bossa nova. E aí a gente vai se entretendo, porque a voz do Vi é rouca, aquela coisa deliciosa, aquele sorriso quadrado que é uma comédia. E aí você vai pegando, e quando você vê, você tá perdida. E eu, obviamente, tive muita dificuldade pra me conectar com o Jimin e com o JK. O JK eu acho que a gente tem a mesma idade, né? E eu acho que ele, não sei, eu sinto que ele é muito acelerado e não tinha nada a ver comigo. E aí quando eu comecei a ver a devoção que ele tem pelos outros, o agradecimento que ele tem pelos outros, a ligação, sabe, de pai mesmo, de filho, e principalmente a interação dele com o Jimin, que é a coisa mais carinhosa do universo, e com o Jin, que é tipo 880, né? Porque um é o mais velho do grupo e o outro é o mais novo do grupo, e eles juntos conseguem ser o caos. Eu fiquei apaixonada. E o Jimin, gente, ele é simplesmente, o J-Hope, ele é um dançarino que ele mexe com o psicológico. Mas o Jimin, ele é um anjo, ele é uma fada, sabe? Ele dança e ele te prende. E eu me apaixonei pelo Jimin vendo ele dançar. Ele dançou e eu fiquei completamente rendida. E hoje eu abri a live pra ver eles saindo e eu dormi. Eu chorei quando eu dormi. E eles estavam em live agora e eu tava assistindo. E eu só parei pra poder fazer esse vídeo com vocês, pra ter mais conteúdo pra postar esse vídeo pra vocês, porque Dia dos Namorados eu fiquei toda atropelada com pedido com os meninos. E eu precisava dar um feedback aqui, porque, gente, tá muito difícil conseguir manter. Eu peguei esse período todo com coisa de entrega, de bolsinha, de vinho, de buquê de pirulito, de buquê de Doritos. E aí eu fiquei toda enrolada e não consegui trazer conteúdo. Por isso que tá 2 semanas tendo muito pouco conteúdo mal porcamente aqui nessa rede. Todas as minhas redes estão quase paradas, mas assim, a gente tem que ir se adaptando e ganhando dinheiro como a gente pode. Por isso eu tô tão afim de trazer esse vídeo pra vocês sobre renda extra, sobre como fazer, porque eu sou mãe, eu sei como é. Eu sempre gosto de pontuar que eu não sustento a Luísa, eu não preciso sustentar a Luísa, sabe, unicamente, sozinha, porque o pai da Luísa é quem faz todas, né, quem arca com todas essas coisas, essas responsabilidades financeiras. Mas eu sei que não é o caso de muita gente, sabe? E eu sei que todas nós temos nossas contas, nossa vida, nossas necessidades, e a gente não gosta de pedir dinheiro pros outros, porque não é uma coisa agradável. Então eu quero muito mostrar pra vocês o quanto dá sim. Pode não ser perfeito, pode não ser que todos os meses sejam incríveis, mas dá pra fazer um dinheirinho, dá pra você começar a
tentar por você, pelos seus filhos, pelo seu marido, ou se você é sozinha, fazer rendas extras pra guardar um dinheiro, pra comprar alguma coisa que você quer. Gente, assim, é muito pontual. E eu vou explicar tudinho pra vocês. Eu preciso ter tempo, deixar passar os dias namorados, pra eu poder sentar e fazer uma lista mesmo de tudo que eu quero falar. Sobre dinheiro, sobre qual eu investi, qual eu não investi nada e comecei, qual que deu mais certo, como cobrar. Não quero falar tudo pra vocês, gente. Eu ainda tô doente, ainda tô gripada, porque eu tô toda assim. Ainda fiquei doente, a Ana ficou doente, eu fiquei doente. Então, assim, foi uma bola de neve. Por isso que eu tô sumida, porque é muita coisa, muita coisa. E é muito doido. Por que eu considerei isso? Além do fato de eu ter sumido e não ter tanto conteúdo nesse vídeo. Porque, na realidade, a gente esquece que a gente precisa ter alguma coisa pra você pegar. É óbvio que você não precisa virar ARMY e você também não precisa acompanhar pessoas de outros países. Você pode ser fã de pessoas brasileiras. Mas eu digo assim, nada tinha me pego na vida. Eu nunca fui fã assim. Nunca. Eu gostava muito do RBD. Mas assim, eu digo, fã a ponto de querer ir em show nunca aconteceu. A fã a ponto de querer ter objetos, coisas assim, que lembrem eles. Que eu escutasse música todo santo dia, nunca rolou comigo. Eu sempre fui muito reservada a essas coisas. E eu sempre gostei muito mais de acompanhar mulheres do que homens. É a primeira vez que eu sou fã, assim, de homens. Mas acho que é muito pelo caráter. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando muito de se apaixonar pelo caráter da pessoa, por saber se a pessoa tem caráter ou não. E acho que é isso que rolou comigo com esses meninos, sabe? Eu sinto, gente, eu falo meninos, mas é com todo respeito. Eu sinto, assim, que eles são tão agradável, tão fácil de estar, que é muito doido. Eu acho que o ARMY tem seus defeitos, como qualquer grupo de fã vai ter na vida. É uma fanbase enorme, gigantesca, então vai ter mais problema ainda, mas elas tentam muito. Em sua grande maioria, vou dizer pra vocês, é uma galera que tenta muito e se esforça muito, sabe? Você aprende todo dia com elas e isso é muito legal. O coque do meu cabelo completamente limpo é sempre mais bonito do que qualquer outro coque. Um leão. Nenhum preconceito com meu cabelo. Assim, eu amo, acho lindo. Põe em cima ali. Tomamos banho, tá um frio, que o corpo tá saindo fumaça. A gente sopa de água fria, tá? Não é de água quente não, falador. Mas mesmo assim, gente, juro pra vocês, o corpo está saindo fumaça. De tão frio. Ainda tô saindo fumaça. Agora que eu reparei. Mas aí agora eu vou finalizar o cabelo. Vamos que vamos, tô passando óleo de uva. Por quê? Porque eu tenho que abrir, mas a minha mão tá escorregando. Aí não tá indo. Agora foi. Peguei uma quantidade decente. Fica assim. Eu sei que tem muita gente que fala que o cabelo não pega óleo direito quando tá molhado, mas, gente, eu só finalizo assim. E eu tenho que finalizar com muita água, porque meu cabelo, quando ele vai crescendo, ele vai ficando poroso. E aí, se não finalizar com água, ele fica daquele jeitão. Vou finalizar com o meu amado. Salão me patrocina. E outro, por favor, não tira ele de linha, não. Tá muito difícil de achar ele. Gente, esse aqui é o creme de pentear definição intensa, nutrição e memorização dos cachos. Anti-frizz, ele é assim, super denso. Meu cabelo tá bem molhado e eu apliquei óleo. Depois de umectar, né, ontem com vocês, lavar e condicionar. Não fiz massagem, hidratação, nutrição, reconstrução, nada. Nem acidificação fiz, porque ele tava muito pesado. Que a nutrição foi potente. Então ele ficou pesado. E aí, como eu conheço meu cabelo, se eu fizesse alguma coisa, ele tendia a ficar mais pesado. Então, a ideia da finalização hoje é não ter uma finalização estruturadona, porque esse creme não precisa. Então eu vou fitar baseado no que não foi creme quando eu espalhei. E onde ele pode estar com um pouquinho mais de porosidade, eu passo a mão assim, ó, enluvo e depois fito, mal e porcamente. Eu acho que esse creme é o match perfeito com o meu cabelo. Falo isso e a finalização fica terrível. Imagina? Agora eu vou acelerar, gente, senão vocês vão ficar vendo a mesma coisa em loop infinito.
Tá ficando lindo. Em 26 minutos eu terminei o cabelo. Eu fiz bastante dedo liso aqui nessa parte, porque eu tô com umas partes, roda pra ver, bem porosas. Nem sei porque tá tão... Acho que é um cabelo que tava perto do cabelo descolorido, então tá vendo que não tá formando cacho direito, a ponta. São várias, ó. Bem aqui nesse lado. E aquele lado também, aquela história do lado que você dorme nunca é bonito como o outro. Esse daqui eu só faço feitagem e ele fica bem. Eu faço dedo liso aqui na ponta. Agora o lado contrário é uma bosta. O que sobra na minha mão eu passo assim, ó. Que eu jogo ele um pouco pra trás pra secar com o secador. O cabelo que caiu foi isso aqui. Ainda é bastante cabelo, tá? Mas é menos do que tava caindo quando meu cabelo tava loiro. Então, acho que é, tipo assim, questão de melhora de formiguinha. Isso me deixa um pouco aflita. Mas eu usei uma tampinha e meia, que eu já tinha botado da segunda vez pouco. E agora, o que eu faço é, eu botei já um potinho menor. Eu sempre me embanando com embalagem pra carregar. Eu faço assim, ó, pra fazer a repartição. Senão a minha repartição não fica direita, gente. Por causa do meu cabelo é muito... Eu tenho muito cabelo na raiz. Então, ele não fica repartido. É muito engraçado. Aí eu faço assim. E depois eu faço o desenho com uma escovinha. Tipo, o baby hair certinho, sabe? Mas o negócio é só botar gel. Mas eu só boto gel em cima do creme, tá? Senão dá caspa, fica aquelas coisas horríveis. Boto bastante, tá, gente? E é tipo um penteadinho, né? Um estilizado. Eu não uso toda vez que eu penteo o cabelo. Porque não faz bem pro cabelo. Tá vendo? Fica bonito. Quando o cabelo tá seco, então fica uma gracinha. E, gente, o cabelo tá branco, por quê? Tá frio. Frio. Se você precisa de um cabelo que vai durar 2, 3 dias, meu filho, tem que tacar creme, senão não vai ficar, não. Essa finalização. E eu vou secar. Depois que eu secar, eu apareço. Pra mais que é visível que eu falei na missão de vir assim que o meu cabelo estivesse seco. Mas por quê? Porque meu dia dos namorados foi um dia antes. Foi dia 11. Hoje já é finzinho do dia 12. E eu vim aqui. Tô sem voz, inclusive. Porque o tempo no Rio está um frio absurdo. Mas eu vou mostrar meu cabelo. Ficou bem bonito. Ontem tava melhor. Não vou entrar em detalhes, vocês sabem por quê. Ele ficou bem bonito. Até um pouco desfeitinho o cacho aqui. Não vou dizer nem pra vocês como que isso aconteceu. E aí aqui eu botei grampo pra segurar e aqui também tive que botar grampo. O cabelo não fica volumoso, mas hoje ele já tá volumoso, eu usei ele assim. E eu confesso que eu gosto muito. Ficou, tá vendo? Ficou com movimento, ficou bonito. E eu não tirei o durinho do creme, porque ontem eu ia cozinhar, então eu fiquei com medo de muito vapor mexer no cabelo, porque ontem a gente comeu lasanha. E aí hoje eu não cozinhei, mas ontem eu dormi. O atrito do cabelo no travesseiro deixou ele assim. Foi do cabelo no travesseiro, boa noite. Eu vou parar o vídeo por aqui. Um beijo pra você. Espero que sejam felizes dias dos namorados por aí. Por aqui, o dia dos namorados é sempre assim, sozinha. Geralmente porque o pai da Aninha trabalha. Mas a gente comemorou ontem, tá tudo bem. Fiquem com Deus, se divirtam muito com a atenção do que vocês andam fazendo, no lugar onde vocês andam indo e o que vocês andam comendo. Olha a quantidade de mulher indo de arrasta por envenenamento. Cuidado, usem camisinha.